A Black Friday tá batendo na porta e sempre que chega essa data, a gente se pergunta: devo comprar um Kindle novo? Vale a pena? Qual é o melhor modelo? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Kindle Paperwhite da 12ª geração e vou comparar com o meu antigo, o Kindle da 8ª geração. Oi gente, eu sou a Natália e por aqui a gente fala de livros, escrita, cultura pop e a vida criativa em meio a tudo isso. E quem me acompanha há um tempinho sabe que recentemente eu fiz a troca do meu Kindle para o Paperwhite da 12ª geração, que é o Kindle mais recente desse modelo. E quem me acompanha também sabe que o meu antigo modelo era esse aqui, o Kindle de 2016, da 8ª geração, que já não é comercializado mais há um bom tempo. Eu aproveitei a promoção da Amazon do Prime Day para fazer a troca do meu aparelho, e agora eu quero mostrar para vocês e fazer uma comparação entre esses dois modelos. E eu resolvi fazer esse comparativo porque eu sei que tem muita gente que ainda tem esse modelo aqui. Tem algumas outras pessoas que têm os modelos mais recentes, mas eu quis vir aqui trazer para vocês a experiência na prática de ter saído de um modelo super simples, que já não é mais nem comercializado, para um dos modelos mais recentes. A primeira coisa é o tamanho deles, né, gente? Então, esse aqui, por exemplo, ele tem uma tela de 6 polegadas, enquanto este aqui tem uma tela de 7 polegadas. E não parece tanta diferença assim, mas se a gente colocar os dois lado a lado, a gente consegue ver essa diferença, né? E dá pra ver também a diferença do tamanho da tela deles. Enquanto no Paperwhite a gente tem mais espaço, enquanto tá lendo, para caber mais informação. Principalmente eu que leio com uma letra um pouquinho grande aqui. No meu antigo, eu sentia um pouquinho dessa perda, né? Eu sentia que cabia menos informações aqui. Mas não é só o tamanho, tá? A gente precisa levar em consideração também a qualidade e a nitidez. Enquanto aqui a gente tem uma tela de 167 ppi, aqui a gente tem um salto para uma tela de 300. Isso muda muito por conta da nitidez das informações, das letras que a gente consegue ver aqui nesse modelo. O novo Paperwhite também é um pouquinho mais pesado do que o meu antigo. Ele tem 211 gramas, enquanto esse aqui, eu não lembro exatamente o peso dele, mas se a gente pegar os dois ao mesmo tempo, a gente não sente tanto essa diferença. Mas quando a gente pega esse e depois esse, a gente consegue sentir que o Paperwhite é um pouquinho mais pesado. Mas assim, não faz também diferença na hora que você tá lendo. Aproveitando que a gente tá aqui no design dele e tudo mais, uma coisa que esse ganha pra mim é a questão das bordas. Ele tem esse acabamento em plástico aqui, ele tem essa borda aqui assim, esse degrauzinho aqui na tela, então para segurar, e eu acho que a anatomia dele é muito melhor por conta disso, enquanto no Paperwhite a gente tem aqui essa parte da tela emborrachada, a gente meio que pega direto na tela, então eu sinto que fica muito com marcas de dedos, eu não sei se tá dando pra ver aqui, mas isso me incomoda um pouco. É claro que é mais questão de costume, né, como tudo nessa vida, mas eu sinto que ele incomoda um pouquinho por conta disso. Como ele é maior, eu também sinto uma dificuldade maior de segurar pra fazer a leitura. Mas como eu tô usando a capinha e como eu tô usando aquele pop socket, né, que a gente segura aqui assim, então já tá ajudando com a pegada, né, sentir, segurar aqui o Kindle. Agora uma coisa que o Paperwhite bate muito, muito essa minha versão antiga é que ele tem iluminação. O meu Kindle da 8ª geração não tem iluminação. Já o Paperwhite, ele tem iluminação, ele tem o modo noturno, ele tem a temperatura fria e a temperatura quente. Para mim isso fez toda a diferença. Todos os meus dispositivos basicamente ficam com aquela luz amarelada, com aquele filtro, porque agride bem menos a minha visão. Isso para mim faz muita diferença. Eu, por exemplo, leio muito à noite, então às vezes eu sentia falta, sabe? O Vitor tava indo dormir, eu queria deitar, mas eu não queria dormir ainda, e aí eu queria ler, mas eu não conseguia ler, e aí eu acabava pegando o celular para ler alguma coisa e me incomodava muito, ficava doendo a minha vista. Já com o Paperwhite eu não tenho esse problema, porque eu posso simplesmente levar pra cama e fazer a leitura. Então assim, pra mim é vida. Eu sou uma pessoa com hábitos de leitura noturno, sabe? Então eu leio muito mais à noite. Eu senti muito, e quando eu peguei, né, pra comparar e tal, foi uma diferença absurda. Uma das coisas que menos me incomodava, mas agora que eu tenho o Paperwhite, quando eu preciso pegar o meu antigo, eu sinto, é a questão da velocidade. Quando eu vou ligar os dispositivos, o Paperwhite, ele responde muito mais rápido. Quando eu vou passar as páginas,
quando eu vou abrir algum livro, a velocidade do Paperwhite é impressionante. Esse meu aqui, coitadinho, ele leva uma vida para conseguir abrir as coisas. Esse modelo do Paperwhite, ele também é resistente à água, mas resistente não é à prova, tá, gente? Por favor, não confunda. Resistente é respingos, você tem uma liberdade maior se você quiser ler perto da piscina, perto de uma banheira, dentro de uma banheira até. Então ele tem essa resistência. Isso não significa que você pode pegar e mergulhar o seu Kindle, tá? Pelo amor de Deus, não vão fazer isso. Já esse aqui não tem nada disso. Mas é aquilo também, né? Eu não tenho muito o costume de ler perto de água. Claro, tem a questão de às vezes você tá com ele na bolsa e de repente pegar uma chuva. Então, como ele é resistente à água, você pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas todo cuidado é pouco e, por favor, não confunda resistência com prova d'água, tá? Uma outra coisa também é que o Paperwhite, ele já tem a entrada USB-C, que é a entrada mais comum agora dos dispositivos, enquanto o meu antigo tem aquela entrada antiga também de celular, então isso já facilita bastante. Mas tem uma coisa, gente, sempre deem preferência para carregamento com cabo original, com o carregador original da Amazon. É sempre recomendado que você utilize os cabos originais, enfim, equipamentos originais, né, por assim dizer, para fazer o carregamento, para não ter nenhum tipo de problema com a sua bateria, tá? E já que a gente tá falando de bateria, vamos fazer a comparação da bateria desses dois modelos? E eu vou confessar para vocês, foi esse o motivo que me fez trocar de aparelho. O antigo, a Amazon prometia até 8 semanas de bateria, mas assim, o meu durava muito mais do que isso, porque eu lia bastante, levava ele para cima e para baixo, mas eu sempre deixei o meu aparelho em modo avião, que é a mesma coisa que eu faço com este aqui. No Paperwhite, a Amazon promete até 12 semanas de bateria. E eu carreguei ele somente no dia que ele chegou. Então, isso já tem o quê? Umas 6, 7 semanas que o meu aparelho chegou. E ele ainda está em 54% de bateria, porque é o que eu falei, eu sempre deixo ele em modo avião. Então, assim, se o meu antes eu carregava, tipo, mês sim, mês não, às vezes eu passava 2 meses sem carregar, eu tenho certeza que esse aqui também vai durar muito a bateria. É claro que esse tem iluminação, então a iluminação vai atrapalhar um pouquinho a bateria, ele vai descarregar mais facilmente, porém é aquilo também, como eu falei, fica sempre em modo avião, então eu não tenho tanto problema com isso. E por que eu falei que a bateria foi o que me fez trocar? É porque a Amazon promete muito mais bateria nesse aqui? Não. É porque o meu Kindle, ele é de 2016 e eu tenho ele desde 2018. E a bateria dele sempre durou muito, mas de repente ela começou a não durar tanto mais. Então, a bateria do meu Kindle estava acabando muito rápido, mas ela estava chegando a zerar. E nisso, o aparelho não ligava mais. Eu deixava na tomada por horas até eu conseguir fazer ele reviver, entende? E estava se tornando cada vez mais frequente. Então, por conta disso, eu acabei optando por fazer a troca, até porque eu tava pensando em trocar o meu só no ano que vem, ou quando ele parasse de vez, porque, sinceramente, ele me atendia bem ainda, apesar de estar mais lento, da bateria não durar tanto, mas ele ainda me atendia super bem. Mas como eu tava ficando com medo, e no Prime Day este aparelho aqui tava com preço excelente, eu acabei fazendo a troca. Então tá, depois de tudo isso, vocês devem estar se perguntando, vale mesmo a pena fazer a troca? E eu acho que ficou bem claro que sim, vale super a pena. Mas existem algumas coisas que você que tá me assistindo e que tá cogitando fazer a troca precisa levar em consideração. Como eu tinha um aparelho muito simples, que não tinha iluminação, nem nada do tipo, como vocês puderam ver, fazer a troca para este aparelho aqui foi um baita de um upgrade, um baita de um acerto. Eu fiz um unboxing quando o meu Kindle chegou, então deu pra ver na minha cara ali as reações e como foi ver pela primeira vez a iluminação e tudo mais do Kindle, que era algo que o meu não tinha. Então, pra mim, foi algo super positivo. Mas é o que eu falei pra vocês, eu só troquei porque este meu aqui já tava começando a apresentar alguns problemas e eu realmente estava ficando preocupada dele parar de funcionar justamente em um momento que eu não ia conseguir fazer a troca do aparelho. Então, o que eu digo pra vocês é, se você tá com um modelo que é um pouco mais antigo, se a tela do seu Kindle não tá legal, se a bateria não tá durando tanto, se o seu Kindle não tem essa possibilidade de alterar a iluminação de quente pra frio, e se isso é importante pra você, como por exemplo é pra mim, vale super a pena você fazer a troca. Agora, se o seu Kindle é um pouco mais antigo,
é um Paperwhite ainda da 11ª ou 10ª geração, se a bateria dele tá aguentando super bem, se você lê mais de dia, se você não liga para essa questão da iluminação quente ou fria, como eu mencionei, se você tem apego pelo seu Kindle, porque eu vou contar para vocês, foi muito triste aposentar esse aqui, tá? Porque eu sou muito, muito apegada a ele, ele foi o meu primeiro Kindle e eu tenho um carinho muito especial por ele. E foi difícil, tá? Mas agora eu já tô bem habituada com o Paperwhite. Então, se tem todas essas questões, de verdade, não vale a pena você trocar, tá? Esses aparelhos aqui, eles são feitos para durar por muito tempo, ainda mais se você tiver cuidado. O meu Kindle, ele sempre ficou na capinha, ele sempre foi muito bem cuidado. A primeira vez que esse meu aparelho aqui caiu foi, sei lá, 2, 3 anos depois de ter comprado. Eu sempre tive um cuidado muito grande. Só que chega uma hora que realmente as coisas vão se deteriorando, né? Então, a questão da troca foi puramente pela bateria do meu, que já tava ali numa situação bem complicada. Eu quis vir aqui mesmo pra fazer essa comparação, porque eu mencionei que faria isso quando eu comprei o Paperwhite, e porque eu sei que muita gente fica na dúvida, né? Então eu quis trazer essa comparação. Agora me conta nos comentários, você tem algum desses Kindles aqui? Qual é o modelo do seu? Deixa aqui pra mim. Se você tá pensando em trocar, já pega o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você deixa salvo no seu navegador e assim que entrar a Black Friday, você vai lá pra conferir, se tiver na promoção e você for trocar, você já aproveita e faz a compra. Aqui ao lado eu tô deixando o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, vocês estão ajudando o canal a continuar. Também tenho deixado um QR Code ao longo do vídeo, que é mais uma forma de você apoiar o meu trabalho. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse comparativo. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!